Fala, galerinha! Olá, me chamo Benibal, o bonitão. E teve um dia aí, como qualquer outro, eu fui tomar meu banho gostoso, um banho bem legal. E como todos eles, eu tive meu momento de reflexão, meu momento de pensar, de ter dúvidas e tal. Eu sempre tenho esses momentos nos meus banhos e sempre tenho dúvidas de como foi criado tal coisa, como surgiu o quê, uma explicação de algo específico que veio em mente. Só que eu nunca buscava uma resposta, eu nunca buscava procurar realmente responder aquela dúvida que eu tive. E eu também esquecia porque eu deixava de lado, então eu passava em branco. E teve um dia aí que eu tive uma dúvida no banho e dessa vez foi diferente. Porque eu falei, não, agora eu vou responder. Eu vou procurar saber a resposta disso. Fui lá e achei. E não satisfeito, sabe o que eu fiz? Falei, vou fazer um vídeo pro meu canal. Vou postar um vídeo sobre isso, sobre essa dúvida. Por quê? Porque eu quero conteúdo. Uou, eu tô precisando. E que seria o que vocês estão vendo agora. Como funciona uma cafeteira? Já faz um tempinho que eu não posto vídeo aqui nesse canal, né? Eu acho que, se eu não me engano, uns 2 meses assim, eu não lembro. Mas eu queria explicar isso, né? Porque eu fiquei todo esse tempo pesquisando, estudando como é que funciona uma cafeteira. Eu tava fazendo isso tudo me dedicando aos estudos com isso. Mentira, eu aprendi há 20 minutos atrás como funciona a cafeteira, né? Mas eu vou explicar como se eu já soubesse já há um caralhão de tempo já. Porque eu sou foda, né? Mas enfim, antes de eu falar do assunto da cafeteira, eu queria dizer mais uma coisinha só rapidinho. Eu pensei em fazer um quadro aqui no canal, em relação a isso, essas dúvidas que eu tenho no banho, porque eu sempre tenho dúvidas no banho, aí eu decidi agora responder todas, então eu decidi também fazer um quadro aqui no canal sobre isso. Perguntas bobas, coisas assim do dia a dia, por exemplo, a cafeteira. Pô, você usa a cafeteira como se fosse algo normal e só aceita que ela funciona. Mas quando você olha pra ela e fala, caraca, como é que você funciona? Você fica assim, pensativo, né? Às vezes você não deve nem ter essa dúvida, mas quando você viu provavelmente esse título, você falou, caramba, realmente, como que será que funciona uma cafeteira? Aí eu pensei em fazer vários vídeos assim, dessas perguntas. Pode ser umas coisas mais complexas, uma dúvida mais complexa ou uma dúvida mais boba mesmo, tipo, como funciona uma cafeteira. Eu acho que é bobo. Então, se eu quiser fazer um quadro aqui realmente aqui nesse canal, então eu preciso de um nome. Primeiro, eu deixei desse jeito aqui porque é meio que uma temática que vai ser, né? Isso aqui vai ser como se fosse um quadro. Eu não tenho um quadro e é isso. Aí eu tenho que fazer desse jeito. E como todo quadro que a gente usa pra mostrar, né? A gente escreve, eu não vou escrever. Eu vou usar aquele negócio, pá, aquele metalzinho que bate. Só que eu não tenho. Aí eu vou usar uma katana que eu tenho de brinquedo. Uma katana. Aí eu vou ter que fazer assim, ó, tá bom? Provavelmente nesse vídeo, nesse episódio, eu não vou usar muito isso aqui, mas eu vou tentar usar nos outros. Caraca, eu ia falar do nome do negócio, mas eu não falei. Como todo quadro, eu preciso de um nome, né? Como todo bagulho de canal, eu preciso de um nome, eu acho, pra o pessoal entender. Poxa, você lembra lá do negócio tal? Eu não sei dar exemplo. Mas enfim, vamos lá falar o nome. Curiosidades que tive no banho. Esse é o nome que eu pensei, foi o melhor que eu consegui pensar. Então vamos lá começar o primeiro episódio, o episódio piloto, dessa sériezinha nova no canal. É isso. Se você tiver uma dúvida dessas, uma dúvidas bobas ou complexas igual eu, é isso. Vamos aprender juntos? Vamos? Então vamos começar o Curiosidades que tive no banho. Rola a vinheta que não tem ainda. Então vamos lá começar a nossa explicaçãozinha. Eu vou explicar do meu jeitinho, se você não entender, só lamento, mas também vou ficar um pouco abalado, porque eu queria que você entendesse também como funciona uma cafeteira. Então vamos lá. Primeiramente, vamos tirar nossas dúvidas. As dúvidas. Como a água chega no pó de café? Por que essa dúvida? Vamos lá, primeiro eu vou falar do coador. O coador é muito fácil de você se entender. Você tem lá um paninho, uma meia, não sei o que você usa. Você bota o pó de café lá dentro e coloca a água dentro do pano junto com o pó de café. Tranquilo, você mesmo faz o processo. Então você consegue entender. Por isso que escorre a aguinha do café, né? Que a água pegou o pó, né? Se misturou com o pó e virou o café, que a gente sabe que é uma delícia. Aquilo ali a gente entende, porque a gente colocou a água dentro do pó para escorrer. Beleza, mas uma cafeteira não faz isso. Por quê? O que acontece? Tem uma tampa e a gente abre a tampa. Normalmente é assim, na verdade. A gente bota o pó de café no recipiente lá, que é pra botar o pó de café, e a água a gente bota a parte de trás da cafeteira. Só que, como eu disse, tem cafeteira que usa a tampa de cima, que é o normal, acredito eu. E como é que essa água, ela passa pro pó de café? Sendo que em cima não tem aonde ela passar, não tem algo que puxe ela pra lá, algo que leve ela até lá. Como que passa? E a segunda dúvida é, como é que é uma água fria, não necessariamente fria, mas uma
água normal, mais ou menos, morninha. Vou chamar de fria. Como uma água fria, fica quente nessa cafeteira. Tudo bem que é uma cafeteira elétrica. Tudo bem que quando a gente fala de elétrica, eletricidade na maioria dos aparelhos é aquecimento e tal. Mas como é que funciona? Entendeu? É isso que é uma dúvida também. Então vamos lá e responder. Vai ser muito mais fácil se eu for lá e pegar a cafeteira e mostrar pra vocês. Porque eu falando aqui provavelmente não vai dar pra entender muito e eu não vou achar imagens que eu quero pra colocar aqui e vocês entenderem bonitinho. Então eu vou pegar a cafeteira pra ser mais fácil ainda de se entender lá, ok? Então só um momento, amigos. Vou lá buscar a cafeteira. Rola o intervalo. Olá pessoas que me assistem, eu estou aqui em forma de áudio agora por conta que eu achei muito ruim a minha explicação e eu decidi explicar melhor agora. E tentar explicar um pouco mais rápido, porque eu enrolei pra cacete lá. Então vamos lá. Primeiramente eu peguei a cafeteira, né, obviamente, mostrei lá, então eu vou tentar reutilizar as imagens que eu peguei. Se você perceber, o recipiente do café fica na frente e o recipiente da água fica atrás. Então, tipo assim, e você vê que a tampa tá aberta em cima. Não tem como a água, tipo assim, a água não sai, ela abre a tampa e sai, vai pro recipiente de café e não acontece isso. Como que acontece? Se você for no recipiente aonde coloca a água, você já meio que entende mais ou menos como é o processo da água. Você vê que tem esse tubo aí que tá levando pra cima e que tem essa parte preta que tá levando pro recipiente do café. Então você já entende que assim, opa, a água passa por ali que vai lá pro pozinho do café. Só que como é que ela desce? Se você ver, quando você não liga a cafeteira, a água fica parada. Ao ligar a cafeteira, aí ela começa a descer. Por quê? Tem um buraco do lado daquele tubo, que aquele buraco ali, se você perceber, se você ver melhor aí, tem um bagulhinho vermelho. O que é aquele bagulhinho vermelho? É tipo uma bolinha que tem lá, que quando a cafeteira tá desligada, ela fica lá prendendo, então a água não desce. Aí quando ligamos a cafeteira, aquela bolinha ela desce um pouquinho só e pum, a água desce toda e vai, sabe pra onde? Aonde acontece tudo da cafeteira, aonde acontece a magia, na base dela. A base da cafeteira é aonde tudo acontece dela. É o processo todo. Tudo que acontece na cafeteira é praticamente na base, né? Eu não abri a cafeteira porque, pô, a cafeteira é da minha mãe e se eu abrisse ela e escangalhasse alguma coisa, minha mãe ia ficar bem bravinha comigo e não teria mais vídeo aqui nesse canal, né? Então, eu peguei um vídeo de um cara, esse cara aí, que tá passando aí na tela, que ele abriu a cafeteira pra mostrar como é que é. Então, tá aí, é desse jeito que é dentro da base da cafeteira, onde praticamente tudo acontece, né? Onde tem que acontecer as coisas aí pra cafeteira funcionar do jeito que ela funciona. Eu vou meio que mostrar a imagem e dar uns riscos assim pra ser melhor. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, vocês vão entender. Então, vamos lá pra explicação, não vamos nos distrair. Se vocês verem, tem um tubo aqui e tem um outro tubo aqui, deixa eu botar outra cor, tem um outro tubo aqui fora. Não vai dar muito pra ver aqui, mas querendo ou não, tem uma marcação aqui. Se você quiser acreditar, tem uma marcaçãozinha aqui entre os tubos. É só ver aqui na ponta, no caso, né? Mas aquela linha ali é pra marcar, que é um tubo e ali por dentro é outro tubo. O que que acontece? Esse aqui, esses negocinhos aqui, ó, esses tubinhos aqui diferentes já, né? Aqui, esses são os tubos onde passa a água. Vamos dizer que aqui começa aonde a água desce, né? A água fria desce por aqui e ela passa por esse caminho todo aqui desse tubo. E ela fica aqui parada, porque ela ainda tá fria. Então ela não vai conseguir subir ainda. Depois eu vou explicar como é que ela sobe, né? Então ela não consegue subir ainda. Como que ela vai subir? Esse tubo de fora, ele é especificamente para ser esquentado. Ele tem um mecanismo que a função dele é se esquentar. Ele se esquentando, ele vai esquentar esse tubo aqui junto automaticamente. Aí é aquele negócio. A água fria tá num tubo quente que tá se esquentando aos poucos. Ela vai ficar fervendo, ela vai ficar quente também. Só uma coisa, uma curiosidade maneira também. Se esse tubo aqui, o tubo azul, o tubo de fora, funcionasse do jeito que ele tem que funcionar, provavelmente a sua casa estaria pegando fogo e a cafeteira estaria explodindo. Mas agradeça porque essa cafeteira ela tem um sensor que quando chega a 100 graus ou perto, ela simplesmente para de funcionar. Ela desliga para não se aquecer mais. Quando começa a ficar um pouco mais friozinho, obviamente vai lá e liga de novo. Enfim, ao ser esquentado esse tubo de dentro, onde passa a água começa a ficar fervendo, né? Começa a ficar quente pra caralho. Com isso, aí é pura gravidade, pura física, aonde a água ela vai subir por esse cano. Como é que ela sobe? É aquele negócio, os estados da água, né? Sólido, líquido, gasoso. Aqui no caso é líquido para gasoso, que seria o quê? Muito bem, evaporação. O que que acontece? A água ficando quente pra caramba aqui, obviamente vai pro estado gasoso. Vamos imaginar que isso aqui é a gota d'água e esse marrom é o vapor, assim. Aqui sobe o vapor com as gotas d'água subindo, que por conta da gravidade, por conta do estado da água, elas sobem. Aí subindo, o vapor e as gotas d'água passam por aquele tubo que a gente consegue ver lá no recipiente da água. Aquela parte preta lá, o vapor e as gotas d'água batem nela e são desviadas pro lado, que vai aonde
onde é o recipiente que a gente coloca o pó de café. Passa por lá porque tem um buraquinho, né, por lá. Tentei gravar aí, mas não consegui capturar muito bem, mas eu acho que aqui deu pra entender. Mas tem um retângulozinho ali que é aquele buraco, aonde do tubo o vapor e as gotas d'água passam pro recipiente do pó de café, né? Aí a parte de cima da cafeteira tem esses buracos assim, né, para que o vapor consiga sair e as gotas d'água que estavam no vapor, né, foram movidas junto com o vapor, elas caem pro pó de café e é como se fosse o processo do coador. Acumula as gotas d'água, que vai acumular bastante água ali, e a água vai querer descer, vai querer ser escorrida, por consequência vai pegar os pozinhos de café e vão se misturar e vai dar no café. E é desse jeito que funciona a cafeteira, gente. Aqui vemos que onde acontece tudo é praticamente na base, tudo acontece na base, a água é esquentada por lá e a água é movida por lá, né? Então, o maior dos mistérios da cafeteira elétrica é a base dela. A base que é praticamente a função, né, toda da cafeteira. Então, já sabe que a água, ela só não surge do nada, né? Ela só fica quente e surge no pó de café do nada. Não, isso não acontece. Tem um caminho todo que vai lá na base e a base esquenta a água. Então é isso, né? Se não fosse a base, não teria essa cafeteira, não existiria cafeteira, né? Então é assim que funciona uma cafeteira. E agora vamos terminar esse vídeo. Fomos respondidos, olha só que legal. Então foi isso a explicação, né, de hoje, esse episódio piloto, aparentemente. É assim que funciona uma cafeteira. Eu achei muito legal procurar sobre como funciona uma cafeteira. Eu acho muito legal. Estudar porque você precisa pra tirar uma notinha boa. Chato pra caralho. Mas agora, se você quiser estudar como que é o tamanho do pinto de uma baleia azul, que eu já fiz isso, é muito bom, cara. É muito foda você estudar. Nossa, aí você fala, nossa, estudar é tão bom. Aí você vê Pitágoras, nossa, estudar é uma merda. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado de fato. Eu espero que vocês tenham realmente entendido como que funciona e tal, tenha tirado uma duvidinha dessa. É como eu disse, uma coisa simples e boba, talvez. Mesmo que seja uma explicação bem rápida, eu peço desculpa se caso esse vídeo tenha ficado um pouco longo. Se ele ficou mais de 10 minutos, peço desculpa, porque pra mim esse tipo de vídeo não precisa ser 10 minutos ou mais, mas eu vou tentar ser mais rápido nos próximos. Enfim, se você não me conhece, o meu canal não é relacionado a só isso, tanto que essa é a primeira vez que eu tô fazendo isso, esse tipo de vídeo, de explicar como é que funcionam as coisas e tal. Meu canal é focado em o que eu quero, o que eu penso e falo, seria uma boa ideia, eu faço. A maioria das vezes é sobre o jogo. Meu canal é muito o que eu pensei e gostei, eu faço. Se você gostou, eu agradeço. E se você quiser se inscrever ou dar o likezinho, tudo bem, muito obrigado. Se você quiser, é claro. A única coisa que eu peço, de fato, pra você, é que você compartilhe o vídeo ou comenta. Eu peço para que você comente, nem precisa compartilhar então, se você for comentar, né? Ou se você quiser fazer os dois, porra, muito obrigado. O engajamento vai lá em cima e eu vou ficar bem feliz. Comenta aí o feedback aí pra mim, como é que foi, como é que eu expliquei, se você entendeu, se tem alguma coisa que você não entendeu, se tem alguma coisa que eu faltei de explicar, algum erro meu, por favor, dá um feedback mesmo, na moralzinha mesmo. E é isso. Carioquês agora. Eu tô aceitando qualquer opinião. Sinceramente, se eu expliquei uma bosta, fala aí pra mim, porque eu tento melhorar. É isso, gente. Então, esse foi o vídeo da série Curiosidades que tive no banho. E a curiosidade de hoje foi como funciona uma cafeteira. Fique com essa e até a próxima.